Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar da alimentação dos bebês. Isso mesmo. Dos bebês a partir da hora que nasce até 1 ano, pelo menos, ou até 2 anos, né? Até 2 anos, vai. Então nós vamos falar sobre essa alimentação. O que que você deve dar para o seu bebê, qual idade e o que que você não deve dar, tá bom? Vai ser muito legal. E o que que você pode encontrar na sua horta, como você pode conseguir esses produtos. Então eu vou mostrar para vocês um filminho de um bebê e vou estar falando para vocês, tá bom? Luísa, vamos falar dessa bebezinha linda aqui e vamos mostrar a imagem dela até 1 ano de idade, mais ou menos. E vamos falar sobre todos os bebês, né? Bom, como todos sabem, né? Os bebês, pessoal, até 6 meses de idade, se corre tudo normal e a mamãe pode amamentar, não vai trabalhar antes, aquelas coisas, ela amamenta até 6 meses. Os médicos garantem, né, que você pode dar amamentação, pode dar o mamar para o seu bebê até 6 meses, apenas isso e água, nada mais. Porque no leite materno já tem tudo que a criança precisa, né? Inclusive, pessoal, é muito importante que o bebê, sabe aquele leite ralinho, que a mãe fala assim, ah, meu peito não está sustentando, meu neném chora toda hora. Aquele leite funciona como uma vacina também, trazendo defesas para o organismo do seu bebê. Água. Eu sempre dei água para os meus netos e para os meus filhos. O calor que está fazendo, eu acho muito arriscado não dar água para o seu bebê. Você dá. E para quem não me conhece, está chegando agora, já compartilha, já se inscreve no nosso canal. Eu sou a Valdete, técnica em agropecuária, formada e credenciada, pessoal. Também, pessoal, eu estudei um pouquinho de nutrição, né? Até porque nutrição animal eu estudei tudo, né? E aí é nutrição animal, mas a gente acaba fazendo aquelas perguntas para os professores, né? Sobre o ser humano também, quando nasce e tal. Porque a gente não deve esquecer que a gente é mamífero também, né? E todo mamífero, a alimentação no início da vida é mais ou menos do mesmo jeito. Então, bora pro vídeo. Então, como nós já falamos no vídeo, até 6 meses, o ideal que todo pediatra aconselha, a gente também aconselha, é a amamentação, né? A amamentação até 6 meses, ela é segura, você pode estar dando só ela e água, isso nós já falamos. Mas e quando a mamãe não tem o leite, né? Eu já conheci várias mamães, né? Inclusive quando eu amamentava meus filhos, a própria médica pediu para que tinha outras mães pedindo leite, né? E eu mandava para o banco de leite todos os dias do meu segundo filho uma mamadeira cheia de leite para aquelas mães que não tinham leite, né? Mães saudáveis, mães novinhas, mas às vezes com 2 meses, pronto, o leite vai embora. E aí o que fazer, né? Então, os pediatras aconselham as mamadeiras, que tem que ser muito desinfetada, muito bem preparada, e os leites normalmente de bebês são comprados em farmácia, são muito caros, né? Então, a gente deve fazer uma suplementação diferente, né? Deve induzir outras coisas mais cedo, como a maçã, por exemplo, né? A maçã, pessoal, embora eu tinha muito leite, mas naquele tempo eu amamentava meus filhos até 2 meses, 3 meses. Depois, por falta de conhecimento mesmo, né? Eu tirava eles do peito, né? Até porque meu peito ficava muito ferido, muito dolorido. E meu filho caçula já tem mais de 40 anos, que eu casei muito menina. Então aí, né, ficava muito dolorido, era muito sofrimento. A criança chegava a um ponto que estava mamando sangue, e não leite. E os médicos diziam que não tinha nada para fazer, que era assim mesmo, que era do peito. Não era que nem hoje que tem bicos, um monte de coisa. Então eu dava, por exemplo, a maçã, né? A primeira alimentação sólida que eu dava, que não era sólida, era líquida, era a maçã. Eu cortava meia maçã, né? Cozinhava e dava e batia com água filtrada e fervida, e dava para o meu bebê. E fria, né? E punha na chuquinha e dava para o meu bebê. Para todos eles eu fiz isso. Controla super bem, né, as fezes do bebê,
e eu gostava de dar isso. Eu começava com meia maçã cozida, até 3 meses eu dava, e de mês em mês eu ia mudando. Aí quando chegava nos 4 meses eu já estava dando a maçã crua, e depois eu já dava a maçã inteira, depois eu já batia com banana maçã, e eu substituía essa refeição por uma mamadeira. Se ele não chorasse, querendo a mamadeira, eu deixava às 3 horas, mas nunca cumpria as 3 horas. Quando dava 1h30, 2 horas, ele já queria mamar, então eu fazia mamadeira normal. Certo? Sem açúcar. Bebê não se dá açúcar. Isso os médicos me ensinou e as vovó também, né? As vovós sempre sabem das coisas. Eu escutava muito as vovó. Você dá. A água que você dá, pessoal, tem que ser, mesmo que você compre a melhor água, você tem que filtrar ou ferver. Esperar estar um ambiente morninho e dar para a criança. Leite materno, né? Muitas mães, com 2 meses de idade do bebê, o leite vai embora, seca e acabou. Mães saudáveis que faz tudo, mas o leite vai embora. E é muito importante que você coma as coisas com consciência, porque tudo que você come vai para o leite do neném quando você está amamentando. A água para que o seu leite também não seque. Mas tem mães que o leite vai embora e acabou. E aí? Aí é onde entra as mamadeiras, pessoal. Mamadeiras têm que ser muito bem desinfetadas, muito bem lavadas, tá? E normalmente dá com aquele leite que vende na farmácia ou no mercado, que o médico receita, né? E normalmente é um leite muito caro, né? Então, muitas mães não têm condições de ficar amamentando o seu filho porque tem que trabalhar ou porque o leite secou e aí entra com a mamadeira. Então, neste caso, eu aconselho entrar com a suplementação, né? Como a maçã, por exemplo, né? Eu aconselho dar a maçãzinha. Iniciar aos 2 meses de idade a sopinha, né? Do qual você faz a sopinha bem ralinha, sem sal, sem óleo, sem nenhum tipo de óleo, bate no liquidificador, põe na mamadeira e dá para o seu bebê. Sendo os dentinhos, que já é mais ou menos do tamanho que vocês estão vendo ela aqui, aí sempre você deve dar alguma coisa para a criança morder, bem limpinha, né? Mas você pode dar algum alimento também, para já ensinando ela a morder, a comer, a mastigar, né? Então, você sempre com muito cuidado para não soltar pedaços grandes, mas você já pode estar oferecendo uma fruta, né? Uma laranja, por exemplo, que ela não consiga, uma laranja lima, que ela não consiga cortar a laranja, né? Mas ela fica ali chupando, se alimentando e vai acostumando a morder. E já vai coçando a gengiva, né? E água e substituir por uma mamadeira. Eu não aconselho ficar comprando essas sopinhas prontas e nem cozinhar para a semana toda, que nem muitos nutricionistas ensinam. Não sei, não gosto de comida congelada, não gosto de micro-ondas, nunca gostei dessas facilidades que eu acho que prejudica na saúde a longo prazo. Então, eu punha cenoura, né? Mas, antigamente, pessoal, você não encontrava essas cenouras enormes, né? Mesmo a pequena tá grande, você não encontrava. Os alimentos eram puros, porque o transgênico existe há 40 anos, né? Mas isso é um outro assunto. Então, como você comprar... Qual é o problema do transgênico? O problema do transgênico é que é colocado um veneno que mata o mato e não mata o fruto, a lavoura, né? É resistente àquilo. Então, ele recebeu, sim, um monte de coisa, de agrotóxicos, de coisas que prejudicam a saúde. Então, como que você vai fazer? Você vai comprar a menor cenoura que você encontrar no mercado. Se você não planta na sua casa, que dá para plantar até no vaso, mas se você não planta, você vai pegar aquela mais pequenininha, sabe? Porque mesmo que pôs um monte de porcaria, aprende a comprar alimento. Mesmo que pôs um monte de porcaria, o alimento não absorveu, tá? É que nem quando você vai fazer um chazinho pro bebê. Quando você vai fazer um chazinho, deixa eu abrir aqui que tá um pouco calor, pessoal. Quando você vai fazer um chazinho pro bebê, você pega aquela folhinha que foi picada por bichinho. Ela foi picada por bichinho, mas o bichinho não danificou a folha tá verdinha. Então, aquela folha, ela pegou todas as propriedades daquela planta. Então, essa é a folha melhor, o seu hortelã melhor, o seu poejo melhor, é essa folhinha velhinha e não as folhinhas novinhas, tá? Porque tá todas as propriedades ali do hortelã, da erva doce, seja lá do que for,
para você fazer o chá para sua criança, o mesmo produto. Então você escolhe sempre o menor alimento. A maçã mais pequena, mais feinha, a cenoura mais pequena, o tomatinho mais pequeno, o dente de alho mais pequeno, a batatinha menor, a mandioquinha menor. Vou até tampar o preço aqui, pessoal, porque aqui tá um absurdo de cara. Que como que fala? É uma batata também essa daqui, né? Esqueci o nome. Aqui em São Paulo a gente fala mandioquinha, tá? Então você escolhe sempre a menor. Principalmente para pôr na sopa do seu bebê, porque é mais saudável, garanto, tá? Isso aí eu aprendi na escola. Então, pessoal, você vai fazer a sopinha do seu bebê, você vai pôr um pedacinho de cenoura, né? Um pedacinho de abóbora. Se você tiver um sítio aí perto da sua casa, vai lá pegar, compra lá, né? Um pedacinho de abóbora, um pedacinho de cenoura, né? Mas de início, a primeira sopinha você vai pôr cenoura e a tala da mandioquinha aqui. Acho que é batata baroa, que chama no Rio de Janeiro, em outros lugares, né? Depois você põe no comentário como que chama aí na sua cidade essa mandioquinha aqui. Aí você vai colocar um pedacinho de cenoura, um pedacinho de mandioquinha apenas. Nada de batatinha, nada de nada. Um pedacinho de maçã cozido. Só. Água, sem óleo, sem sal. Certo? As mamadeiras do seu bebê. O leite já tem açúcar. Sem açúcar, sem mel, sem nada. O chazinho do seu bebê vamos supor, para resfriado com poejo. Depois, se quiser, eu passo a receita direitinho. Mas sempre sem açúcar, tá? Açúcar para criança, nunca. Principalmente até 6 meses de idade, certo? Aí você vai acrescentando a sopinha do bebê, você vai acrescentando os alimentos, tal, né? E você faz, cada 15 dias você vai mudando, vai pondo mais um ingrediente, né? Quando o seu neném já está com uns 8, 9 meses assim, você pode, na sopinha, quebrar um ovo. Se você tiver o ovo caipira, ótimo. Se você não tiver, pode pôr qualquer um, tá? Mas você vai quebrar um ovo dentro dessa sopa, tá? E aí você já vai estar acrescentando um pedacinho de carne de músculo. Mas é um pedacinho, pessoal. Não é muito não, tá? Aí você vai estar acrescentando um pedacinho de carne para dar o gostinho, né? Ou você desfia, quando a criança começar a nascer os dentinhos com um aninho, você já começa a dar a carninha para ela comer também. Mas você quebra o ovo assim, quando a sopa tá fervendo, e mexe, que ele vai cozinhar ali, é muito bom. Por quê? Porque daí a criança já precisa de mais cálcio, né? Porque ela tá engatinhando, vai andar, e aí ela precisa de mais cálcio. Então aí você quebra o ovo. Mas agora vamos falar o restante no vídeo, né? Essas são as crianças que a mamãe não está amamentando. E por hoje é isso. Se vocês gostaram do vídeo, espero que vocês alimentem bem seus bebês. E se vocês gostarem do vídeo, compartilha, cuide bem do seu bebê, para que fique uma criança bem feliz. E se inscreve no nosso canal e manda para aquelas mamães que estão apavoradas, né? Como eu tive um dia, só que graças a Deus eu tive boas vizinhas, boas velhinhas que me ajudaram muito. Então, que sua criança seja forte e que elas estejam com Deus sempre. E você também. Fiquem todos com Deus sempre.